E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Queria pedir para você deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, tudo isso é muito importante pra gente. E no final do vídeo também tem um recadinho, se você não fica até o fim do vídeo, nós falamos sobre os livretos que você pode adquirir para investir na sua vida espiritual, hein? Os livretos da Lei de Deus. Que Deus possa te abençoar com esse vídeo. Gênesis no capítulo 32, dessa vez, depois que Jacó sai da casa de Labão, havia feito um trato com Labão, e ele então, no meio da viagem ali com toda a sua família, seus pertences, ele fica sabendo que ele vai se reencontrar com Esaú, o seu irmão. Lembra quando Jacó havia enganado ele, havia tido a bênção da primogenitura, fugido, e Esaú, com toda raiva e ódio, queria matá-lo, né? E quando ele fica sabendo que ele iria encontrar Esaú de novo, ele soube que Esaú estava com 400 homens. 400 homens. Ou seja, Jacó ficou morrendo de medo, completamente desesperado. E eu queria pensar sobre esse texto com você em dois aspectos. O primeiro é a oração de Jacó. Nesse momento de medo, diz o versículo 9, e Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e de Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra, para a sua parentela, e eu farei bem a você. Eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Ou seja, Jacó ele começa a orar a Deus, e eu queria pensar na oração de Jacó em primeiro lugar, na sua humildade. Olha a humildade com que Jacó ora a Deus. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para comigo. Ou seja, quando nós estamos diante de Deus e nós vamos orar ao Senhor, nós precisamos primeiro entender quem nós somos diante de quem Deus é. Deus é tão infinito, tão grande, tão poderoso, soberano, Ele é tão distante em grandeza, em grau de nós meros pecadores, seres humanos mortais, finitos, pequeninos, né? Ele é tão diferente, tão maior que nós precisamos entender que nós precisamos agir com humildade, só nos resta isso. E muitas vezes nós nos pegamos orando com soberba, achando que somos alguma coisa ou que merecemos alguma coisa de Deus. Jacó mostrou humildade, ele mostrou reconhecer sua indignidade diante de Deus. Mas em segundo lugar também, ele pediu pelo livramento de Deus, lembrando das promessas de Deus, lembrando da palavra de Deus. Ele diz no versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque minhas mães com os filhos. Aí o 12, porque tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Ele lembrou da palavra de Deus enquanto orava. Porque o pedido que nós fazemos a Deus, ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus se encontra na palavra de Deus, aquilo que Deus disse, que está na Bíblia. Ou seja, nossas orações, elas precisam ser humildes e elas precisam ser de acordo com a palavra de Deus. Mas o segundo aspecto desse texto, que eu queria focar com você, é o encontro dos irmãos. Os irmãos se reencontram depois de tanto tempo. Imagine a raiva e o ódio, talvez o rancor que Esaú havia guardado de Jacó. E aí no capítulo 33, mostra esse reencontro nos versículos 3 e 4. Gênesis 33, 3 e 4. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Jacó, então, com medo, se prostra ao chão, né? Esperando, então, dessa forma humilde, agradar o seu irmão Esaú. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Imagina esse reencontro, depois de tanto tempo, né? Talvez 14 anos aí, né? O tanto que Jacó ficou trabalhando ali para Labão, nós não sabemos com toda certeza o número, mas depois de tanto tempo houve esse encontro emocionante, essa reconciliação dos irmãos. E o que eu queria focar com você nesse segundo aspecto é sobre o perdão, e o perdão genuíno. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 12, em Efésios 4, 31 e 32, Paulo ele vai falar sobre a questão do perdão no meio daqueles que são irmãos em Cristo. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Eu queria pensar com você, para finalizar,
é que depois de tanto tempo, talvez eles tivessem guardado o rancor um do outro, principalmente Esaú e Jacó. Mas eles entenderam que, como eram irmãos, eles precisavam se perdoar, porque o perdão traz cura e o perdão traz vida. Talvez se esse reencontro terminasse em briga, discussão, em violência ou até em morte, nunca mais poderia haver essa reconciliação, nunca mais poderia haver uma paz no coração de ambos. Mas eles entenderam que o perdão é o meio pelo qual Deus traz cura, traz vida, traz reconciliação, traz então a amizade de volta. Cara, se você hoje precisa perdoar alguém, ou se você precisa pedir perdão para alguém, faça isso agora. Não fique guardando isso para você. Se alguma pessoa lá atrás, há muito tempo, fez algo que te ofendeu, lembre-se, assim como Deus em Cristo te perdoou, te purificou, perdoe essa pessoa. Isso vai trazer vida para você, isso vai trazer cura para sua alma, vai trazer reconciliação e alegria. Imagina a alegria desses dois, depois que choraram e se abraçaram, e voltaram a conversar, a ter uma amizade, a serem irmãos de verdade. Irmão é aquele que perdoa o seu irmão, mesmo o tendo ofendido, porque Deus em Cristo o perdoou. Que Deus te abençoe. Falou. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus. E você pode adquirir, então, ali na descrição desse vídeo, vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir, então, na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus e os compromissos, então, deste lar em levar cada um dos componentes, dos membros da família, mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre, então, o culto, a igreja, né, local, e como, então, levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos, vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos, né, que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, né, e como, através da luz da Bíblia, nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é o Bom Samaritano, como eu e você podemos então ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.